Fala, meus amigos, estamos no ar, mais um podcast. Estou aqui com o Bruno Janela, meu co-host. Fala, galera. Cadu, obrigado pelo convite aí para ser co-host. Prazer aí estar com vocês. É nóis. Hoje, convidada especial aqui, vulga Aninha, bate-papo de peso. A mulher é uma liderança incrível. E vamos começar. Primeiro, Aninha, queria que você contasse quem que é a Aninha. Me fala um pouquinho aí, fala um pouquinho pra gente. A galera te vê muito ali nas redes sociais, né? Fazendo post no Instagram da Open, né? A cara da Open hoje é a Aninha. E a galera às vezes pergunta, né? Pô, quem que é? Quem que é a Aninha? Tá bom, vamos lá. Então, prazer primeiro estar aqui com vocês dois, Bruno e Cadu. Uma honra fazer parte do Opencast. E quem é a Aninha? Hoje eu tô na cadeira de diretor operacional da Open. E o que isso significa, né? Porque operações em cada empresa é um negócio assim... O que será que tá ali por trás? O que come, o que vive? Mas vamos lá. Para onde que vem? Tá? Para onde que vem? Então, o que é a operação da Open, né? Então, falando em operação, que nós somos uma empresa de tecnologia, uma consultoria end-to-end de tecnologia, tudo que é relacionado a marketing, recrutamento e seleção e também a parte financeira tá com o Moá, né? E aí, a minha responsabilidade é fazer com que as coisas entrem e saiam de um jeito correto, num fluxo e num processo tranquilo e que nos traga mais do que tudo, dinheiro, né? Que a gente tem eficiência financeira no processo, pessoas engajadas, então, colocar cultura ali, né? Pra galera estar engajada e outputs com resultado significativo pra Open. É isso. Falei um pouco? O dinheiro é uma coisa importante, né? Dinheiro é importante. Deniaro. E Ana, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, por onde você passou até você chegar em diretor operacional. Conta um pouquinho da sua carreira Tá bom. Pro pessoal conhecer. Bruno, vou contar uma curiosidade que poucas pessoas sabem, cara. Se eu te falar que a minha primeira formação é educação física... Cara, 17 anos, a gente não tem noção de nada do que a gente quer na vida, né? E aí eu amava fazer esportes. E até teve um aplicativo, eu coloquei assim, que eu fazia 15... Eu já fiz 15 modalidades de esporte. E isso é real. Eu já fiz muito, ela conseguiu ganhar. 15 modalidades de esporte, tudo que você imaginar. Surfar, lutar jiu-jitsu, vôlei, ginástica olímpica, basquete, tênis, bike, muitas, né? Mais de 15. E aí eu achava que o esporte era assim, minha vida, eu quero realmente trabalhar com esporte. Beleza, achei que eu ia chegar lá na faculdade, que eu ia ver, praticar esporte, entender mais das regras, saber história. Já me depara com a anatomia. Eu falei, que show da Xuxa é esse? O que eu tô fazendo aqui, né? Anatomia, filosofia que eu até gostava, ética. Eu falei assim, gente, química... Cadê o esporte? Aí eu fui falar, né? Fui bater na porta do reitor, eu falei... Não era um curso de educação física? 17 anos a gente é bravo, né? Mas então, só que antes pra você mexer com o corpo, você vai ter que aprender tudo isso. Eu falei, mas eu não quis fazer medicina, né? Porque era fisiologia, você sabia que o ângulo do braço quando faz... Chegou lá, né? Primeiro dia de aula com roupa de academia, pegou o livro na mão. Cadê o polichinelo aquecimento, né? Não tem aquecimento. Isso? Que show da Xuxa é esse? Mas enfim, e aí, mas como tudo que eu começo, eu sempre termino, eu falei, vou terminar essa faculdade. E eu fui gostando muito, porque a área de saúde eu sempre gostei, mas no segundo ano apareceu a matéria. E qual que era essa matéria? Marketing esportivo. E aí, quando eu vi essa matéria, tudo fez sentido pra mim. Meu olho brilhou, o coração pulsou, até um jeito diferente de falar, mas é real. O coração pulsou de um outro jeito, porque eu entendi que, de fato, era aquilo que eu gostava de fazer, que eu queria fazer, né? E aí, o professor começou a falar de branding, começou a falar de posicionamento, marketing versus branding. Eu falei assim, cara, é isso. Terminei educação física, fiz a minha pós só porque eu falei assim, se der tudo errado, né, no marketing... Você já chegou a fazer a pós ainda? Aham. Começa, termina e faz bem feito, entendeu? Não vai... Sim. Em motricidade. Legal. Então, que aí envolve mecânica, envolve engenharia ali. E no paralelo, engenharia mecânica, né? E no paralelo... trabalhando já com eventos e com marketing, fui crescendo minha carreira para esse lado. Daí fiz pós, aí fui estudar, fui para fora também, então isso tudo me ajudou a ter uma competência muito multidisciplinar, né? Tanto do ponto de vista psicológico de liderança, porque isso eu aprendi na educação física, tá? Vejam bem.
É muito mais do que as escolas de negócio que eu frequentei por aí. Então, muita base psicológica, neurolinguística, o tom certo, a forma certa, a parte de observabilidade, que aí eu não tô falando de tecnologia, tá, gente? De observar pessoas mesmo, né? E tentar colocar a pessoa certa, na cadeira certa, e agir ali como uma grande maestra ou maestriza, gente? Alguém... Maestria? Não, maestria... Maestra. Não, Acho que é maestra. Valendo! Mas no final, como a gente tá falando de esporte, uma técnica. Pronto. Maestria. É uma técnica. Maestrina, boa, valeu, Pedrão. Nem quer saber. Então, assim, atuando como uma grande não, né? Mas como uma maestrina ali, para entender os melhores perfis para as determinadas cadeiras e como que a gente consegue fazer a banda tocar, embora cada um toque seu instrumento de uma forma, como que a gente consegue tirar disso uma boa música, né? Porque é aí que tá, é onde eu vejo que, com toda a humildade falando, que eu vejo que eu me destaco, que é entender esses potenciais e como esse potencial individual consegue construir para o time e, óbvio, por consequência, para a empresa. Falei muito, né? E na sua opinião, hoje em dia, né? O que tá faltando na liderança? Olha... Nos líderes? Eu acho que vou até dar um passo além e muito mais do que só para os líderes, para qualquer pessoa que queira se relacionar, porque um negócio para você fazer, ele exige relacionamento e tem uma capacidade muito pequena e é muito rara hoje em dia, que é de prestar atenção, que é o ato mais caridoso e generoso que você pode ter, que é o de prestar atenção na outra pessoa. E tá 100% dedicado ao que ela tá falando. Sem celular, sem outra tarefa, olho no olho. Então, eu entendo que falta isso, porque a partir do momento que você consegue criar essa conexão de mostrar que você tá ouvido, a outra pessoa fala, eu posso confiar nessa pessoa. Ela tá comigo. Então, eu acredito, o que eu uso muito é dar esta atenção. Prestar atenção, porque eu acredito de fato que é o ato mais generoso que a gente pode ter. E tempo, isso, né? E é mais do que tempo, porque uma coisa assim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Só que eu tô aqui, no celular. Ah, tá legal, que bom que você falou isso. Ah, que bacana. Eu acho que a empatia e a prioridade, né? A pessoa ser a sua prioridade. Eu acho que o mundo, até com todas as evoluções que estão tendo, de tecnologia e tudo mais, cada vez o relacionamento, essa parte do soft skill vai ser mais o diferencial, né? E você vê que você conseguiu ir evoluindo nesse nível de relacionamento, de comunicação ao longo da sua carreira, ou esse é um negócio que na sua visão já era seu? Tem as duas coisas. Era uma coisa que já era do meu comportamento, que a gente diz também do temperamento, né? Que existem 4, quem quiser saber mais, depois a gente pode falar sobre. Mas do meu temperamento, mas eu tive também que me fazer uma violência contra mim mesma, porque nem sempre a gente está disposto a ouvir determinadas pessoas. Verdade seja dita. A gente nem sempre quer ouvir o que alguma outra pessoa, se a gente não tem interesse nela, quer falar. Mas aliás, que ela tá falando que a gente vai falar assim, nossa, isso aqui é importante ou não é importante. Nem sempre a gente quer ouvir todo mundo. Mente quem diz que quer ouvir todo mundo, não. A gente quer ouvir quem a gente tem interesse, algum tipo. Seja pessoal, seja financeiro, para qualquer outro tipo a gente não dá moral. E tá sempre ligado com eu, né? Então, é uma violência todo dia, uma violência boa, positiva, ouvir o que eu não quero ouvir, né? E eu entendo que aí também tá a liderança, porque a pessoa ela não pode entender que ela tá uma fazedora de tarefa. Tá aqui, faz aí e entrega, né? Ela tem que se sentir importante no processo, e ela só vai se sentir importante quando ela é notada, e como ela é notada, quando ela é ouvida. Então, eu tenho que fazer essas violências, embora, poxa, né? Você tá de saco cheio, acontece muito, você já sabe o que a pessoa vai falar, às vezes a pessoa é muito prolixa, fala diversas vezes a mesma coisa, você não consegue chegar lá no ponto final, mas o que você faz? Você escuta. Em alguns momentos você vai falar, olha, eu tenho uma outra agenda, eu vou precisar que você seja um pouco mais objetivo. A gente tem alguns casos, né? Às vezes eu entro a thread entra em delay. Thread entre delay. Eu travo a thread. Mas, de fato, assim, a liderança tem muito disso, né? Vai lidar com diversos perfis, pessoas que pensam diferente, culturas diferentes, e acho que o papel de um líder é conseguir lidar com todas essas pessoas, conseguindo se colocar no lugar e
cada vez, eu sempre escutei, né? O líder é o que mais se adapta. Eu acho que a gente tem que se adaptar também às pessoas que a gente convive cada vez mais. E você comentou que você começou na educação física, e aí você foi parar no marketing, e agora você está em operações, pelo que você comentou. Como que foi essas mudanças na sua vida? Conta um pouquinho desse crescimento que você teve. Qual que você acha que foi a fase que mais te marcou, assim? Tá. Eu vou contar, então, respondendo de trás para frente, Bruno. Falando da trajetória, né? Indo agora para operações. Na verdade, eu já trabalhava com operações, né? Então, eu fui sócia de uma empresa que, na época, se chamava Adventures, né? E eu cuidava tanto da parte de negócios quanto operação, porque não tinha como a operação ficar distante do negócio. E nem como... Porque, por exemplo, você tem alguns deals na mesa. Você tem que saber o que você vai priorizar. E isso não pode ser terceirizado por alguém de operação que só entende de processo, mas que não está vendo aquilo como um potencial de resultado para a empresa. Então, eu falei, olha, para eu conseguir cuidar de negócio, a operação tem que ser minha. Porque aí eu vou conseguir determinar o que vai ser prioridade, eu vou conseguir organizar o pipeline, mais do que isso. Eu vou entender melhor o processo para que, quando eu passe e transporte isso para os nossos clientes ou para o mercado... isso tenha mais corpo, né? Mais punch. E aí deu super certo. E aí a gente saiu de uma empresa que nós tínhamos 15 funcionários e fomos para 300, né? Caraca, 300 funcionários? Sim. E aí, tendo como marcas, né? E dentro dessa empresa, eu tinha como clientes dentro da minha marca, né? Que eu posso falar, aqui não exige compliance, eu tinha TikTok, John Deere, aí eu tinha Mike's Hard Lemonade, que a gente trouxe para o Brasil para fazer a campanha, e perfis multidisciplinares. Eu tinha diversas squads, cada uma para um tipo de segmento de mercado. A gente trabalhava num formato agile, e os meus POs, eles eram os meus executivos de conta. Então, eu limei, não quero executivo de conta, eu quero gente que entende do negócio, que... Exatamente, de produto, e era quem me ajudava, inclusive, a escopar o projeto, cobrava das squads e bora. E qual que era o serviço que você prestava lá? Era tecnologia? Era marketing? Qual que era o resultado final da empresa ali? Ah, tá. A gente tinha campanhas publicitárias, a gente tinha estratégias para mercado, então de posicionamento de um novo produto, lançamento de produto. Legal, né? A gente que é de tech, acho que é a primeira vez que eu vi o modelo de squad, de PO, tudo vai ser adotado em um negócio que não é tecnologia. E isso para mim foi interessante. E não tô puxando sardinha do meu ex-líder direto, Bazinho Ferraz, tá? Antes disso, e como que eu cheguei na Adventures, né? Eu cheguei na Adventures porque o Ricardo Dias, que era CMO da Ambev, né? Ele era atendido pela B Ferraz. B Ferraz, que é uma das maiores empresas de marketing, campanhas, assim, que existem no Brasil e América Latina, assim, é gigante, gigantesca. Bazinho é brasileiro e tem uma história, assim, surreal que me inspira todos os dias. É um homem super competente de negócio e entende muito de marketing. Você une essas duas coisas, você tem a chave do sucesso para tudo. E aí o Bazinho, né, ouviu falar de mim porque eu tava numa outra agência, me chamou para trabalhar lá, fiquei com ele 3, 4 anos, e aí alguém soltou para o Rafa, que era o meu ex-sócio, que, você tem que falar com a Ana tá cuidando de operações lá e tá cuidando das estratégias de marketing, tem que trazer ela. E o Ricardinho, que era o CMO da Ambev, que tava ainda como CMO da Ambev, virou nosso sócio também. Legal. Então, a gente teve o maior CMO do mundo e Brasil aí por 25 anos, que foi um dos meus sócios, pessoa que eu aprendi muito, seja direta ou indiretamente também. E aí, bom, enfim, e na B Ferraz a gente já trabalhava com um formato agile, né? E as minhas squads eram o que a gente chama de full funnel. O que isso significa, Ana? Que show da Xuxa é esse, né? Então, desenvolver uma campanha e como ela poderia ser desdobrada em cada um dos canais que a gente tem de comunicação. E é isso, rede social, TV, rádio, out of home. Então, gente, eu fiz muito outdoor, viu? Às vezes vocês passaram por algum outdoor por aí, que foi do meu time. Meu time também, a gente já desenvolveu esse time. A gente teve um insight, o cliente voltou pra gente e falou assim, isso era ZX para Colorado, né? Isso eu posso falar também. Poxa, a gente tá com dificuldade de penetração na região Nordeste, de colocar produto ali, a gente tá com dificuldade de negócio. Será que a gente faz uma campanha, um evento e tal? Aí foi pro meu time, a gente só ouviu.
Tá. Fomos estudar o mercado, né? Estudar aqueles jovens, porque eles estavam perdendo muito share na região Nordeste. E impactava muito, porque era onde eles estavam começando a vender bem e estava indo bem, né? Então, as fatias deles estavam sendo divididas com outras marcas que não tinham o tamanho e da empresa cervejeira atrás, né? E daí a gente chegou numa ótima saída. A gente falou, campanha nada, a gente vai fazer um novo produto. E aí a gente fez um novo produto que se chamou Morena Tropicana, para homenagear o Alceu Valença, porque a gente identificou através de pesquisa que a música Morena Tropicana, eu quero seu calor, eu tava no mindset coletivo daquela galera, era cultural. Então a gente se apropriou de algo cultural e desenvolveu um novo produto. Cara, quando a gente lançou, você não tem uma ideia, explodiu, e até o jeito que a gente fez o lançamento foi diferente, porque a gente mandou para influenciadores de música, o pré-launch, né, o pré-lançamento, eles receberam uma garrafa que tinha uma cifra da música. Então, descubra o nome da nova cerveja. Eles recebiam só isso. Descubram o nome da nova cerveja da empresa, né? E a resposta tá na cifra da música. Então, eles tocavam. Que legal. Caracas, Morena Tropicana. Daí, a gente colocou o rosto do Alceu Valença em desenho no rótulo. Enfim, por aí vai. Pagou royalties? Sim, gravamos com ele no Bar de Pinheiros. Ele ficou super emocionado, assim. E aí, a gente conseguiu fazer um resgate cultural através de uma ação de marketing. Então, a gente extrapolou o que seria um pedido de, puxa, entendo que é uma campanha. E eu acho que essa é eu acredito mesmo que essa é uma característica minha, porque, e é isso que eu imputo no meu time, eu sou a primeira a dizer não para quem me demanda alguma coisa, eu penso, e aí tem duas mulheres que eu acho incríveis até já, porque a gente tá falando de Dia das Mulheres e tudo mais, e que me inspiram muito nesse sentido. Uma é Edith Stein e a outra é a Hannah Arendt, né? Ambas tem duas frases maravilhosas, né? A Hannah, ela fala que se a pessoa ela não tem capacidade de pensar, ela tá muito próxima do mal. Porque você vai viver no automático e você não vai fazer as coisas corretamente, né? Então, achar que porque você fez uma coisa uma vez, você vai fazer ela sempre... e do mesmo jeito é um grande erro. E isso que você vê de diversos líderes. Porque eu já tô há 20 anos sei lá, vou dar um exemplo aqui de tecnologia. Cara, você vai se lascar. Vai chegar um jovem que não entende nada do negócio, mas o cara tá ali querendo se atualizar, tá estudando, ele vai te passar assim, rápido, muito rapidinho. Então, ela e a Edith Stein, né, ela fala que a vocação da mulher é a formação da inteligência. Porque seja para edificar o próprio lar, né? Porque você vai, né, cuidar dos seus filhos, desenvolver os filhos, seja para o teu ambiente de trabalho, para você conseguir se destacar. Então, a vocação é você estudar, é você pensar. Então, se aceitar uma demanda de bate-pronto só porque alguém falou e porque alguém tirou de não sei onde, que tem que ser executado de determinada forma, eu vou falar assim, cara, não, para essas coisas eu sou muito literal. É dado, né? Então, você tem que ter contexto, você tem que ter dado e você tem que saber as ferramentas que você tem na mão para jogar. Porque eu já vi, sei lá, né, CEOs me demandando coisas, exemplo. Vou trazer esse exemplo que eu uso muito pro time, né? Ana, eu quero um foguete, tal, NASA, tal, beleza. Aí a minha verba é pra fazer, não dá nem pra eu comprar um Lego, entendeu, mano? Eu conheço essa história, assim. Pois é, os meus operários, eles são, tipo assim, os meus operários, eles não são MIT pra conseguir chegar nesse grau de complexidade, né? Então, tem que ter essa leitura. Acho que eu falei muito, mas espero ter te respondido. Não, acho que super legal. E um negócio interessante da sua carreira é que não foi só na educação física que você experimentou várias modalidades, né? No mundo corporativo na sua carreira, ó, já contei aqui, ó, educação física, marketing operações, empreendedorismo, agora mundo corporativo dentro de uma empresa de tecnologia. Eu imagino que para você ter esse crescimento de carreira, precisa de muita resiliência, né? Eu venho do mundo executivo também, eu sei a resiliência que tem que ter para você chegar até lá. Como que foi para você essa jornada de resiliência? Você acha que a sua formação, que tem a ver com o esporte, te ajudou? Você acha que você veio construindo essa resiliência em cada uma dessas etapas? E aí eu acho que tem um incremento que é ter resiliência sendo mulher, né? Também. Que eu acho que... Acho que mais ainda, né? Mais ainda, né? Você tem um incremental
de ser mulher Conta um pouco em pra áreas gente. totalmente predominantes masculinas? Não, é cerveja. E complementando o que o Bruno falou, né? Uma ótima pergunta, porque eu trabalhei em segmentos muito diversos. Então, você fala de cerveja, com marcas, né? Na verdade, ali, de segmentos diversos. Então, a gente tá falando de cerveja, a gente tá falando de uma Samsung da vida, a gente tá falando de uma área de tecnologia, empresas que desenvolvem campanhas de marketing para, sei lá, agricultura, John Deere, para rede social, TikTok. E são, de fato, competências e segmentos muito diferentes, mas tem uma coisa que une todos, né? No final do dia, todas querem impactar, de alguma forma, o target. Todo mundo quer vender para alguém. Então, entender de pessoas tem que ser independente do segmento que você está atuando. E falando sobre resiliência, sendo mulher, todos esses ambientes... Gente, imagina, agricultura. Mundo cervejeiro, eu tomo vinho. Então, daquelas, né? Então, assim, ó, mundo cervejeiro, agricultura, tecnologia, assim, sei lá, uns 85% das mesas que eu sentava eram de homens. E homens, eu não gosto muito de levar para essa coisa do gênero, de representatividade. Mas, verdade seja dita, machistas. Então, já teve uma situação numa mesa com coreanos, e eu fui com o meu time apresentar a nossa proposta. Eu estava com o meu liderado, uma pessoa que na hierarquia estava abaixo de mim, mas o coreano não olhava no meu rosto. E ele falava olhando só pro homem, que é pro homem. E tem uma coisa do contato visual que você consegue abnegar alguém só de você não estar olhando para ela. Então, você está falando e não olha para outra pessoa. Isso já é uma mensagem neurolinguística de exclusão mesmo. De não... Rejeição, de não levar em consideração o que aquela pessoa está falando. Então, e eu falava com ele, falei assim, olha, eu estou falando com você. Então, eu estava apresentando, eu estava mostrando os resultados, falando para onde a gente tinha que ir, mas ele falava com o meu liderado. O meu liderado ficou pé da vida e levantou da mesa e falou assim, olha, a gente está indo embora, porque com você a gente não vai falar mais. O seu liderado fez corajoso, né? Muito corajoso. Mas uma atitude super legal. Super legal. Super legal. Então, assim, eu acho que, não sei, né? Meu querido, você tá no Brasil, vamos... Independente disso, tipo, você tem que respeitar quem tá ali falando. E diversas vezes, sei lá, no mundo cervejeiro. Quantas vezes eu não me vi, até o papo que nós estávamos falando antes, eu não me vi falando mais alto, mais rapidamente. Então, eu sou uma pessoa que fala rápido, e até desculpa por isso, porque eu tinha que falar muito rápido com os caras, porque era aquela janela de oportunidade que eu tinha pra falar, né? Então, assim... E aí, sendo mulher, aí você é mais baixinha, você tem... A gente já nasce matando um leão por dia, a gente já sai, assim, tirando a espada e fala assim, que é isso. E quantas vezes eu não me vi falando sobre resiliência também, eu me considero uma mulher feminina, né? Mas e isso tá aflorando mais agora. Porque diversas vezes eu não tive a oportunidade de ser feminina, porque a gente sabe, a nossa impressão, como a gente chega numa sala, vai falar muito mais do que tudo que você tem a dizer. Então, eu sempre me ficava preocupada nesse ponto de vista. Putz, se eu chegar com um vestido, com o meu cabelo do jeito que eu gostaria de prender, ou de usar um laço, por exemplo, não vão me levar a sério. Então, eu me vi mais masculinizada. Então, eu usava muito mais calça. Hoje eu me libertei disso daí, tô nem aí mais. E é isso, né? As pessoas já me conhecem. Quem conhece, compra. Quem não conhece, eu espero que também. Mas eu não usava saia. Eu não colocava determinados laços, coisas que eu gostava. E pra eu sentar na mesa dos homens, quantas vezes eu falava assim, não vou poder usar essa aqui, uma roupa que tem uma florzinha, ou que tem alguma coisa, porque mulher gosta disso, não adianta a gente falar que não. Então, falando de resiliência, tem algo que passa do que o que a gente tem para falar, né, das nossas competências técnicas, que deveria ser isso no final do dia, e vai muito além para a mulher, porque tem a ver com a beleza. Se você não é bonita, as pessoas já nem querem falar com você, olha que loucura. E eu já vi gente falando o seguinte, assim, perto de mim, vamos contratar tal pessoa porque é bonito, o cliente vai querer falar, mas cara, não é assim.
no final do dia as coisas não se sustentam. Então, a resiliência, ela vai para além do que a gente fala de hard skill, vai para além do soft skill e vem de um contexto cultural gigantesco, né? Então, e até para vocês terem uma noção, acho que já falaram disso em diversos podcasts, a gente só vai ser mais um, mas eu espero que com certa eficiência, que alguns dados que valem a gente trazer, né? Uma mulher, ela recebe, né, de salário ou contraprestação, metade do que um homem estando no mesmo cargo. Então... É muito absurdo, né? É um absurdo. É o dado que nós estávamos falando. As mulheres, elas não... 27, alguma coisa por cento, eu vi um dado de junho de 2025, dessas mulheres, elas não podem ir para a escola, não podem trabalhar. E esse número também é o dobro dos homens. Por quê? Engravidaram mais cedo, porque tem que fazer trabalho doméstico, porque foram escravizadas. E aí eu tô falando do Brasil, tá? Não tô falando de outro lugar. Então, a gente conseguir romper tudo isso e de onde a gente vem é algo que eu vejo louvável. Então, eu sou até daquelas mulheres, e não odeio feminismo, vou falar real aqui mesmo, mas tem uma palavra que eu gosto muito, que é a sororidade. Né? Então, de mulher apoiar mulher no ambiente de trabalho, né? E é muito louco, porque a gente passa por tudo isso e ainda tem mulher que não gosta de apoiar outra mulher. Porque ainda tem uma outra coisa aí. Tem competitividade ali, né? Então... Mas é isso, acho que espero ter respondido. Sabe que você falou a história do coreano, que foi muito absurda, mas eu tenho uma história aqui pra contar disso aí também. Eu tenho uma coordenadora no meu time, que é uma mulher... E aí, esses dias, a gente estava contratando um profissional e eu falei para ela, entrevista ele, vê o que você acha. Ela entrevistou, falou para mim assim, pô, ele é muito bom, mas ele ficou nervoso a entrevista inteira, muito ansioso e tal. Conversa com ele pra você ver o que você acha. Eu falei, vou bater um papo com ele também, eu nem costumo entrevistar. Mas fui conversar. E na entrevista comigo, ele já abriu ela falando assim, pô, desculpa, eu fiquei muito nervoso com ela lá, mas, putz, é que eu nunca tinha conversado com uma mulher numa entrevista e tal, com você eu vou estar calmo. Mas conversei com ele, já achei estranho, mas conversei com ele. E aí, no final, eu falei, pô, o cara é bom, achei estranho o que aconteceu, mas ela topou trazer ele porque gostou dele também, vamos trazer. Aí, primeiro dia, ele vai lá, no primeiro dia, ele já pergunta pra ela se ele pode sentar do meu lado, na empresa, e não do lado dela. Aí ela achou estranho. Eu fui conversar com ele, ele falou, putz, é que eu não tô acostumado, nunca tive uma chefe mulher, pra mim é estranho, tem problema se eu sentar do seu lado? Eu falei, não, pode sentar. Enfim, e foi... um preconceito atrás do outro durante mais ou menos uma semana e meia até que a gente decidiu desligar. Mas, pô, realmente é um negócio que acontece. Tipo assim, é muito absurdo. Eu talvez nunca tivesse presenciado tão de perto assim quanto dessa vez nisso que aconteceu, né? Mas quando eu vi, eu falei... E você tá vendo de uma das coisas que essa possivelmente coordenadora te contou. E aí eu vou te falar assim, quantas vezes eu não ouvi também, não fala com o cliente porque ele é mais machista. Deixa eu me falar, cara, eu vou demitir o cliente, sorry. Tipo, se eu tiver que baixar a guarda porque eu sou mulher, porque o cara não quer falar com uma mulher... So sorry, cara, vai pescar, entendeu? Vai fazer alguma coisa, mas isso é uma ponta das coisas que acontecem que a gente tem que passar, né? E aí, uma coisa que eu tenho cada vez pensado mais em relação, Bruno, porque essas mulheres não passam só por essas coisas, essas dificuldades dentro do ambiente de trabalho. Existe uma jornada silenciosa dessas mulheres também, né? Passam fora, com certeza. E aí tanto dentro do trabalho, que é essa resiliência emocional, mas também em casa, né? Porque essa mulher tem que cuidar da casa, porque também fica pra mulher, vai dizer que não, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que... e ainda o trabalho, então eu valorizo muito... mulheres em cargo de liderança, porque eu entendo que não é algo fácil. Se ela chegou lá, ela teve que matar muito leão. Muito. Boa. E pensando na carreira de outras mulheres também, que passam muitas vezes por isso, quais são os principais aprendizados que você teve ao longo do caminho e dicas que você pode dar, até para elas também passarem por isso com uma segurança maior de que podem crescer, que têm o direito de crescer e que vão chegar um dia ali em uma posição de liderança? Eu ia falar algo aqui que eu tinha pensado, que eu imaginei que vocês iam me fazer uma pergunta dessa, mas eu vou falar uma coisa muito séria. Ousem sair da jaula. É isso. Por quê? Vai ter muita gente que vai te dizer que não é possível. E, porque é um segmento novo, né? Ana, você vai mesmo? Eu vou dar um exemplo
de mim, né? E coisas que eu vi de outras amigas também. Você vai pra tecnologia mesmo e tal. Cara, ouse sair da jaula. Você tem que acreditar que você é competente. E hoje, mais do que nunca, você tem tudo que é informação à sua disposição, né? Então, tá um clique de distância, um toque de distância, você tem qualquer informação que vai te ajudar a ter clareza na tomada de decisão, né? Então, ousar sair da jaula. Isso significa que você tem que... Isso para tudo e em tudo. Eu falei agora de um aspecto mais emocional, Bruno, mas isso se aplica também... no teu ambiente corporativo, você ousar sair do que é o seu setor, né? Então, eu vou falar... do que eu vejo de mulheres que eu acompanho, minhas amigas e de mim, né? Minhas colegas, enfim. A gente tem que saber mais do negócio do que quem manda nele. Você tem que saber mais do negócio. Então, sai da jaula, vai saber mais, vai entender concorrência. E mais do que o que é o seu job description, você tem que estar preocupado com métrica. E tem muita gente que não está preocupada com métrica. Você tem que saber qual que é o custo de aquisição do seu cliente, você tem que saber o que é o ROI, você tem que saber o que mexer na margem impacta no negócio financeiro. Eu cheguei na minha atuação hoje atual, falei, cara, vamos ver balanço. Vamos ver organização financeira. E a gente já está conseguindo colher esses frutos de arrumar a casa e ter esse olhar, porque eu poderia falar assim, o seguinte, tô com operação, tô com marketing, tô com recrutamento e seleção, não vou olhar para isso. Mas não, e a gente já está conseguindo viver aí 3 meses sem aporte financeiro, desde a minha chegada, o que eu considero que é um fruto de um trabalho, e aí acho que talvez então a primeira... não gosto de falar dica, mas a primeira sugestão que eu dou é saiam da jaula. 2, pensem nas métricas e não parem no primeiro não, porque você vai ter muito não, né? E se você tá com uma base consistente, né? Tá fundamentado solidamente no que você acredita como estratégia, toca o barco. Boa, mensagem super legal aí ficar. E falando, hoje a gente está numa área de tecnologia, a gente está lidando com core de tecnologia. Então, a gente está lidando com os desenvolvedores, com essa galera... Tô ouvindo, tá? Mas Alguém falou outro dia, né? A galera da caverna. A galera que você, às vezes, tem que passar a pizza por debaixo da porta, né? Eu era esse cara. Que, eu já fui também. Eu gostava de lidar com pessoas. Eu gostava de lidar com código, com meu prompt. E para você, Ana, hoje, é tudo pessoas, né? Eu acho que não tem essa diferenciação, mas para você, quais foram os maiores desafios que você teve para lidar com essa galera hoje, né? De tecnologia, de programador? Se comparado com outros times, é um time mais frio. Né? Então, você sai de times que são mais quentes, porque assim, você tá Dora Aventureira, vamos lá, ritmo quente, pegada louca, marketing, galera de comercial, negócios, vamos fazer acontecer, campanha, galera mais criativa, e aí você vai para e aí frio, não entendam pelo lado pejorativo, óbvio, mas o que eu quero dizer é que você tem todo esse movimento aqui acontecendo, que tá muito no ar da criatividade, enquanto que na tecnologia as coisas são literalmente literais. É literal. E são processuais. Então, até o nível de conversa, porque às vezes eu tô pensando de uma forma abstrata sobre algo, criando de uma forma abstrata, mas a pessoa que tá me ouvindo, ela tá criando de um jeito mais literal. Aí eu falo, olha, você não tá percebendo a nuance. Então, acredito que a principal dificuldade foi de comunicação, porque são perfis muito diferentes. Agora que eu entendi isso, agora sim, galera tá... E aí, né, humildemente falando novamente, galera tá comigo, né? Então, o que a gente tinha de engajamento do time é outro, mas também porque a gente conseguiu mexer, porque eu acredito muito no tipo de liderança, são 2, a transformacional e pelo exemplo. E pegando da linha transformacional, eu fui muito pela linha de cultura, cara. Tipo, linha cultura, Netflix na veia, mas óbvio, os nossos pilares são muito diferentes. Foi daí que eu comecei, né? E aí, isso até para garantir que tá todo mundo olhando e percebendo, entendendo as mesmas coisas, né? Pra justamente a gente quebrar esse problema aí de comunicação, que aí um é mais e o outro é Tem até um meme. Manda aí. Tem até um meme que a gente fala de tecnologia, né? Que é aquele que
Você manda o programador ir pro mercado, você fala, poxa, traz pão e se tiver, traz 2 ovos. Aí ele só traz 2 ovos, porque tinha pão. E se tiver... E se tiver, traz 2 ovos. Eu nunca vi. Agora, você falando disso, eu tenho um exemplo que eu sempre falo pro time, e essa é uma dica que eu dou. Essa, sim, é a dica mais valiosa desse podcast. E olha que eu já liderei times de 300 pessoas, times de, sei lá... E esse número não é literal. Aliás, esse número não é fictício, ele é literal, tá? Com, óbvio, né, os meus abaixo ali, né? Mas assim, quem tava ali descia o chão da fábrica, eu sempre gostei de descer pro chão da fábrica. E acho que tem que... Mas a dica real é não ter preguiça de esclarecer demanda. Porque aí, perfeito. Cara, quer ver? Vou fazer aqui com vocês. Pedro, a gente consegue 2 folhas e 2 canetas, please? Na prática. Vocês vão ter que ser... Na prática, a gente vai... Eu vou dar Como vai funcionar enquanto ele vai buscar lá? Eu vou dar uma folha pra vocês, óbvio, né? Caneta. E eu vou falar pra vocês desenharem. Tá? Eu tô vendo folha e 2 canetas aí. Isso aqui não é uma caneta. Isso aqui é o que toda executiva precisa. Meu lado deve vai voltar. Vai pedir pra eu desenhar aqui, vai sair. Eu não sei nem escrever. Vai sair um code, alguma coisa, né? E aí, vamos puxar um gancho. Essa sopa de letrinha, né? Que hoje tecnologia é isso. Framework, é código, é linguagem de programação. Como que foi isso pra você? Cara, primeiro eu fiquei... Sabe aquele meme do John Travolta? Você fica aqui assim, ó. É o Java, é o .NET, é o Node. Quem é o Dot? Quem é o Python? Quem é esse cara? Tipo, meu Deus. Aí, API é a porta. Que porta? O que vocês estão falando? Socorro! Mas essa sopa de letrinhas, a gente tem muito no marketing também, né? Sim. Então, você vai falar CAC, CRM, ROI, LTV. Então, a gente usa de algumas figuras de linguagem... Figuras não, né? De alguns termos que são ali competentes para cada um e tem que buscar. Mas agora eu já tô mais ambientada. Eu sei que Java é uma stack, eu sei o que é front-end, eu sei o que é back-end. Hoje eu consigo ter alguns tipos de... A parte de UX eu já executava na minha parte de produtos. Então, é menos complexo do que a gente imagina. A galera às vezes olha e fala, pô, tecnologia é um bicho de 7 cabeças, e não é, né? E posso falar que eu tô me apaixonando. Tecnologia eu tenho uma pergunta, eu acho que ela é um pouco difícil, eu tô tentando resolver ainda em toda a jornada lá que eu tenho. A gente comentou que o dev é um cara mais literal, né? Então, ou é ou não é, e ele tem tudo processual, e a gente tá vendo uma evolução do mundo para um mundo onde cada vez relacionamento é mais importante, criatividade é mais importante, comunicação, e tudo que é processual e literal, a gente tá aos poucos conseguindo automatizar, usando IA de alguma forma. E hoje é um desafio para qualquer liderança de tecnologia formar esses devs que hoje têm esse perfil, para eles se tornarem um perfil que provavelmente conheça um pouco mais de negócio, se comunique mais, tenha a habilidade de sentar e esclarecer dúvidas, né? E saiba fazer as perguntas certas e menos um processo. Como que você vê isso no mercado hoje? Ou como que você pensa em talvez formar esses devs para o futuro? É um desafio que eu tenho hoje, né? E eu fico muito me perguntando assim, como que eu vou fazer para formar essa galera que hoje já é assim, para se transformar um pouquinho nisso aqui, né? E até ajudar eles nessa evolução do mundo. A pergunta é difícil. A pergunta ela é bem difícil, porque é o que você falou, né? A parte que é mais racional, lógica, que você consegue colocar um comando, isso a gente consegue já digitalizar, a gente consegue colocar uma IA para fazer. Mas talvez trazer eles para a realidade que a diferencial de sucesso, pensando na competitividade dele no mercado, vai ser questão relacional. Então, você tem que trazer essa urgência no cara de que o que vai fazer você se manter no seu trabalho ou evoluir vai ser a capacidade relacional. Porque tem uma coisa que a IA nunca vai fazer para você. É ter uma leitura, um insight, aquilo que está dentro da alma mesmo, indo até para um ponto mais filosófico, que é juntar o Lé com o Cré, porque a IA consegue fazer isso. Mas o tom diferente, o sal, é do humano. E isso só vem através de troca. Então, vocês já ouviram falar, muita gente falando, diga as 3 pessoas que você anda que eu vou te dizer seu futuro. Né? Se você vai se dar bem ou se vai dar mal, porque é o ambiente que você tá. Mano, se o cara tá só se relacionando com uma máquina, o que ele vai virar? Uma máquina, uma porta. Então, assim,
Com quem que você está se relacionando? Eu acho que trazer essa urgência, e é algo que eu trago pro meu time, eu dou 3 tapas na cara. A gente tem reunião de cultura, é braba, o Cadu presenciou. Então, assim, eu sou braba, eu falo, cara, é o seguinte, você tá aí, trabalhando, tá como PJ, não tá pensando no seu futuro. Se acontece alguma coisa... Sei lá, você ficou sem nada. E aí, não tá se relacionando com ninguém, não tá cuidando da sua saúde, não tá guardando dinheiro, não tem uma reserva de emergência, você tá vivendo só o agora, cara, o seu foco tá... Onde tá seu foco, tá seu resultado. Então, e trazer essa urgência pra eles, falar assim pro cara, onde tá seu foco, tá teu resultado. Então, assim... O que você vai fazer pra se mexer, queridinho? Então... É legal isso, você tem esse olhar, tipo, eu sou líder na jurídica, mas também na física, né? Com o meu time eu tenho muito isso também. Eu olho e eu falo assim, eu tenho que ajudar essa galera, não só aqui dentro da empresa, só na carreira deles, mas fora também, né? Como que a pessoa faz, super legal. Mas é porque a liderança tem que ver essa integralidade, porque o pessoal fala, ai, Ana, como você consegue equilibrar? Eu já vi muito isso. Você tá na academia, tá indo na sua missa, trabalha pra caramba, como você consegue equilibrar? Eu falo, primeiro, eu não acredito em equilíbrio. Porque você começa a pensar assim, Tá se você pensar em si... Pois é, tá usando IA. Pra conseguir fazer tudo. Tá treinando já. É o AI, né? Mas eu acredito muito na ordem, Bruno, né? Porque você tem que ter ordem na sua vida. Há tempo pra tudo. E se você não consegue organizar a sua própria agenda... E ela tem que ter, porque assim, você vai ser o melhor profissional a partir do... E vai ter mais performance, inclusive insight criativo, se você consegue ter tempo para se exercitar, cuidar da espiritualidade, meditar, ter o tempo lá que todo mundo fala lá, o ócio criativo. Cara, quantas vezes você não tá tomando banho e vem um insight super poderoso? Ou você tá, tipo, ali no meio da missa. Caramba, porque eu tô pensando... Mas vem, por quê? O cérebro precisa de espaço, então é importante botar essa ordem aí. Bom, vamos lá? Vamos. Esse negócio do tempo, os devs já resolveram muito problema nesse momento aí, né? Já. Dormindo. Tomando banho, por quantos problemas? O que eu faço aqui? Calma que eu vou falar. Vai, Vocês não podem olhar um pro outro, é melhor virar. Ixi, Fiquem de costas. E eu vou dar o briefing. Tá? Desenhe uma casa. Você quer a folha pra cima ou de lado? Desenhe uma casa. Moisés não consegue, né? Desenhe um arco-íro. Desenhe uma casa. Não pode olhar. Beleza. Eu sempre fui péssimo em artes, pior de novo. Nossa, eu também, cara. Parece que eu desenhei uma prisão aqui. Meu Deus do céu. O Dalu desenha muito melhor que eu. Casa. Boa. Pera aí, tá faltando a porta. Beleza. Tá. Beleza. Agora, vamos só ver as casas que vocês desenharam. Traz aqui. Ó. Gente, ó. Cadê essa porta? Tá ali no cantinho, ó, só a maçaneta ali. Não sei se... Dá um close aqui, Pedro. Dá pra ver? Esqueci a porta. Dá pra ver as casas? Foi parecida. Foi parecido. Tá, parecida não é igual. Tem 3 janelas em uma. Falei a cadeira. Uma porta tá no meio e tem só uma janela com cortina. A outra porta tá aqui escondida. Isso aqui, eu acho que ele quis fazer um... É um azulejo. Um azulejo. Tem o azulejo. O telhado de um não tá arriscado, o de outro tá. Isso tudo para voltar no tema comunicação. E que eu vejo que a liderança tem preguiça em explicar. Aí, vou deixar aqui por enquanto. Fica com o desenho. Vou ficar aqui com o desenho. Como eu percebo, né? O destaque de qualquer liderança que eu falei, essa é a dica de ouro. Não ter preguiça de esclarecer a tarefa. Isso não é ensinar para a pessoa a fazer o trabalho dela. Isso nunca vai ser. Isso aqui, vocês sabem desenhar uma casa e vocês sabem o que é uma casa, correto? Não é complexo, mas cada um desenhou de um jeito. Se o líder ele não fala com clareza exatamente o que ele quer, a equipe se frustra porque nunca vai conseguir entregar exatamente o que está na cabeça do líder, né? Então, agora, ó, vamos mudar para exemplificar. Agora eu vou dar o briefing da casa, vocês não olhem.
Boa. Então tá. Primeiro, eu quero uma casa térrea. Putz, Casa lascou, térrea. Eu sei que é uma casa Não, uma casa térrea que não é sobrado, Tá. tá? E pode fazer o telhado no mesmo esquema que os dois fizeram antes. Só o espaço do telhado, não faz o telhado, não faz a rasura do telhado. já- Faz outro, já faz foi. outro, faz outro. Começar outra casa nova. Minha casa, não. Eu já tinha Minha feito. casa, minha vida. É. Faz só a forma, Tá. sem Eu o tô virando preenchimento. uma LLM aqui. Desenho Você tá soltando arco-íris. o prompt, eu tô fazendo. Cara. Eu também. Tá soltando pro ovo e tá fazendo. Beleza. Vai. Agora, na parte do triângulo do telhado, coloca uma bolinha no centro. Que a gente vai iluminar ali aquela parte de É. dentro, tá? Às vezes vai sair oval, mas... Bem abaixo do lugar que você colocou a bolinha, desce e desenha a porta. Bem abaixo? Lá embaixo ou... Não, tem que estar lá no chão, mas na mesma linha que eu quero dizer, na mesma vertical. Tá? Beleza. Aí, não esqueçam que na parte do triângulo, você fez o triângulo, ele acaba. Quando ele acaba, tem que ter uma linha também na vertical. Como é? Uma linha na vertical. Ah, o seu já tem ali. É, O seu não tem, deixa eu ver. aqui é GPT. Ah, e o seu tem. Boa. É uma linha, ó. Terminou o triângulo, Sim. aqui. Eu posso olhar? Aí você faz aqui. Não, você não pode olhar. Aqui, ó. Você faz aqui. Minha casa tá estranha. Não, pera aí. Não faz mais nada. Eu não falei pra fazer mais nada. Entendeu onde é O pra meu, por pôr? enquanto, é um galpão. Tá. O meu tá parecendo uma igreja. Tem que continuar a linha do triângulo. Aí, isso, vai até lá no chão. Isso, boa. Ó, esclareci, beleza. Agora, na outra parte da casa que tá vazia ali na parte térrea, não no telhado, Onde fica a janela? é uma janela. Coloca uma janela com as duas No canto portinhas pra direito ou fora, esquerdo? centralizado. Centralizado. Com duas portinhas pra fora. Vixe, ferrou. Tipo da janela aberta, né? Nossa, fazer um 3D aqui brabo. Pronto. Beleza. Tá, agora coloca um sol pro lado da porta. Ótimo. Agora vejam os desenhos. Peraí. Não terminou o Cadu. sol ainda. A entrega tá muito mais parecida, não tá? Tá. Então, o que eu quis dizer com isso aqui? A gente parece uma brincadeira e tal, mas tem muito fundamento atrás disso, que é o seguinte: o líder, ele não pode ter preguiça de passar demanda, ele tem que esclarecer e a comunicação tem que ser clara do início ao fim, porque isso vai otimizar o tempo de quem vai fazer. Porque tem muito líder que fala, faz isso aqui, faz esse relatório pra mim e tá, traz. Aliás, e traz logo o que é urgente e tal. A pessoa vem, traz o relatório. Mas não era isso que eu pedi. Porque o que tá na cabeça do líder não foi exteriorizado pro liderado. E isso faz com que a equipe perca muito tempo. E não só perder o tempo, desmotiva. Então, regra de ouro. Saber se comunicar com detalhes. E parece que a gente tá perdendo tempo ou que tá ensinando a pessoa a trabalhar. Mas não. Porque a gente acha que a nossa comunicação é excelente. Ela não é. Então, trabalhar bem a comunicação para passar demanda é variável, sim, de sucesso para pessoas que ocupam um cargo de liderança. Porque aí você vai... O tempo que você investe é o resultado que você vai ter na frente. Então, assim que eu vejo. A gente tava falando de liderança para uma galera mais literal. Sim. E hoje eu tava pensando aqui comigo que cada vez mais com a inteligência artificial, né, com a evolução da inteligência artificial, a gente vai deixar de ter programadores, né, codificadores. Uhum. A inteligência artificial ela vai fazer isso pra gente. Eu vejo que existe uma cultura, eu acho que é uma palavra que acho que a Ana traz sempre, é sexy, né, mas não sexy no literal, mas de Atrativo. Que era sexy você ser um desenvolvedor nerdola, né, de você ser o cara que recebe a pizza por debaixo da mesa. E hoje, cada vez mais, você vai deixar de codificar e você vai ter que ter interações humanas. Então, eu entendo que vai ser um desafio a gente trazer essas pessoas mais para o lado pessoal, né? Não só executores de código, mas de pensar, de raciocinar e de falar, poxa,
eu poderia fazer isso aqui dessa forma, eu poderia fazer isso aqui de outra forma. Até um exemplo que a gente teve recente de você pegar um projeto, às vezes, cara, assim, é um negócio que você tem que entregar rápido, né? Você não precisa de jogar numa esteira, num CI e no CD, ter um pipeline, fazer uma sprint de não sei quantos dias, você precisa de que, entrega rápido. E o desenvolvedor, muitas das vezes, não tem isso, né, Ana? E como que você vê isso, né? Esse desafio de pegar o desenvolvedor e falar, esse cara, a gente vai precisar ensinar ele a lidar com pessoas. Até retomando o que eu falei ali pro Bruno, né? Eu acredito que a gente tem que colocar neles aquele senso de urgência, porque a incapacidade dele se relacionar é algo perigoso. Então, perigoso pro próprio futuro dele, né? Então, assim, e a gente vê que desenvolvedor, a galera de tecnologia tem uma ótima skill que eles normalmente são autodidata. Né? Então, eu percebi que são pessoas que gostam de estudar, que vão atrás de novas ferramentas. A galera se autodesenvolve tecnicamente. Então, assim, acho que dá essa urgência e falar, você já tem a capacidade de se autodesenvolver, porque você vai atrás disso. Essa é mais uma que você vai ter que ir atrás, né? Porque é perigoso você não se relacionar, porque tem uma coisa do ambiente corporativo que é ambiente, né? Embora tenha muita empresa em home office, é a capacidade de você olhar para o lado e falar, eu posso contar com essa pessoa. Agora, se é uma pessoa fechada, vidrada em código e que já fica só com cara fechada, ninguém vai querer se relacionar. Então, você não é bom para o ambiente corporativo. Vai abrir seu negócio, seja ótimo, não tenha funcionários. Né? Se você quiser crescer como seu próprio negócio, você não vai ter funcionários, vai viver sozinho e vai ficar limitado numa quantidade de dinheiro. Enquanto que, seja para empreender ou numa carreira corporativa, você vai depender de pessoas, porque você vai ganhar mais. O quanto é proporcional, o quanto você ganha mais com a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Vê, você vai crescendo, você tem que gerenciar pessoas, não tem que gerenciar mais o processo só, ou um código. Então, proporcionalmente igual o quanto você cresce a capacidade de pessoas que você... Aliás, deixa eu organizar, né? Você cresce o mesmo tanto que você tem a capacidade de se relacionar mais com pessoas. Porque um líder, ele vai precisar falar com pessoas, vai ganhar mais. Um empreendedor, se a empresa vai crescer, vai ter mais pessoas abaixo dele. Então, no final do dia, a coisa é linda até de dizer, né? Chega a ser até poético. Você cresce se você estiver se relacionando com mais pessoas. Perfeito. Então, a incapacidade de se relacionar é algo perigoso para o teu futuro. Sabe que, pensando nessa pergunta que você falou, veio um negócio na minha cabeça agora que eu falo muito para os devs isso. A gente lidera desenvolvedor. Eu trabalhei no Itaú em 2017, 18, 19, mais ou menos essa época aí. E na época foi bem quando o Itaú quebrou e várias verticais. E aí existia 2 verticais diferentes, uma chamada desenvolvimento e outra engenharia. Tinha várias outras, mas tinha desenvolvimento e tinha engenharia. E quando quebrou, a gente ficou muito assim, qual é a diferença, né? Por que desenvolvimento, por que engenharia e tal? E aí, o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo e que virou uma prática? Quando tinha um projeto a ser feito, ou quando tinha um grande problema, quem entrava era a engenharia. E aí, qual que é o papel de um engenheiro? Por padrão, resolver um problema. Sempre. Não é fazer o código, mas é resolver o problema. E qual que era o papel da engenharia? Ir lá, sentar com o negócio, entender o que precisava, qual que era a demanda, tal, dar uma especificada naquilo numa visão de tecnologia, fazer um desenho de solução, colocando várias coisas, e no final, orquestrar outras áreas de tecnologia para que aquela solução inteira acontecesse, e falar, dev, agora você faz isso. E aí a vertical de desenvolvimento pegava aquilo e fazia um monte de código. E eu acho que, olhando para o futuro, essa vertical de desenvolvimento vai virar a IA, é inevitável, mas a vertical de engenharia não acaba. Então, o dev de hoje, ele tem que olhar para esse negócio, se for um dev que hoje pega uma task ali e faz o código, como que ele faz para ele não ser mais o cara que faz o código, mas para ele ir lá sentar com o negócio, entender o problema que o cara tem, e aí ele pensar na solução, ele traduzir aquilo lá para a tecnologia, ele pegar essa solução interior, orquestrar ela, e aí usar a IA para fazer ela acontecer. E aí aumentar a produtividade e tudo mais. Mas esse é o passo 1. Acho que isso aqui já vai acontecer esse ano que vem, né? E a segunda coisa, acho que essa capacidade de relacionamento assim, eu vou falar, eu cresci muito na minha carreira e eu posso dizer que nos últimos anos, obviamente, pelo conhecimento de tecnologia, pelos resultados, mas muito pelo relacionamento. Eu sempre brinco, os últimos empregos eu não fiz nem entrevista, porque a pessoa me conhecia, ela já sabia quem eu era, ela só queria que eu estivesse lá com ela, e tinha que ser eu, não tinha que ser a pessoa do lado. E isso é o relacionamento que gera.
se os desenvolvedores não pensarem nisso, eu acho que o futuro deles é bem mais difícil do que poderia ser. Pois é, e é comunicação clara, relacionamento e capacidade de execução. Porque também aí tem aquele é até anticultural, né? Porque hoje as pessoas estão muito para fora, né? Se posicionam, a gente fala fora da empresa, a gente tá ali aparecendo e tal, mas tem que ter capacidade de execução, né? Então, assim, tem que começar uma coisa, conseguir terminar. A constância, ela dita ritmo, né? E quando a gente tem ritmo, a gente tem excelência operacional. E aí eu fico frustrada, caduçada. Eu falo, não, eu quero saber quando. Eu quero, assim, pace, tem que estar ali batendo o bumbo. Porque assim, quando? Porque não adianta trazer, a gente tem às vezes oportunidades, mas a oportunidade, se ela não aterriza e a gente consegue executar, ela deixa de ser oportunidade. É 3, 2, 1 para ela não virar mais oportunidade. Então, a gente tem que ter tudo isso, né? A comunicação, o relacionamento e capacidade de execução. A constância é game change. O pensamento crítico, capacidade de resolver problema e não de executar o que alguém te pediu para fazer, sabe? Você não é mais o executor, você é a pessoa que tem que pensar em como resolver aquilo, né? Isso é o maior desafio, acho, da geração que tá chegando aí também. Eu acho que, né... E é um perigo, porque quando a gente fala de criatividade para solucionar problemas, cara, tem assim... Não vou citar nomes, mas eu já vi... As pessoas, elas estão deixando de pensar, o que é um perigo, como a gente disse aqui antes. Perfeito. E porque elas estão fazendo todas as perguntas para IA. Queria ser o agente. Então, a gente tá tirando de nós mesmos o que nos distingue de qualquer ser que habita essa terra, que é a capacidade de raciocinar, de pensar, e tá jogando isso para uma máquina que não tem um viés, não tem nada. Tem só um contexto de um prompt que nunca, um prompt algum, galera, vai conseguir transparecer de fato a realidade. Não vai conseguir. Porque tem nuances que uma IA, uma tecnologia, ela não vai pegar. E aí, por isso que eu falei lá no início, vai se distinguir quem tem capacidade de pensar e raciocinar. Porque no final do dia, a galera assim, vou comer tal coisa. O que eu faço? Aí pergunta a gente tá falando do chat GPT, mas podia ser qualquer um, né? Das IAs, né? Hã? Cara, o que ele vai comer pra IA, mano. Pode virar uma máquina já. Pois é, tipo... Mas assim, o que eu penso também sobre isso, né? É o conceito de garbage in, garbage out, né? Eu acho que até mesmo a pessoa que ela não tem esse senso de resolução de problema, dificilmente ela vai conseguir ter produtividade com inteligência artificial, porque ela não sabe quais são as perguntas que ela precisa fazer para ter um resultado eficiente numa inteligência artificial. Então, primeiro, eu acho tem esse caso, mas também tem outros. Que é a pessoa que tem capacidade, mas ela começa a ficar preguiçosa porque ela vê, não, a IA vai ser mais rápida, eu já não tô com tempo para pensar nisso. Só que isso vira um hábito. E aí que mora o perigo, porque você tá emburrecendo, tipo, né? Tá escolhendo emburrecer. Eu uso muito inteligência artificial, muito. E eu uso vários LLMs que eu comparo e eu tenho senso crítico de analisar qual que é o output melhor ali para mim, naquele contexto. Mas se você não tem capacidade para lidar com isso no dia a dia, dificilmente você vai conseguir ter eficiência numa inteligência artificial. Não, mas é uma coisa doida, eu uso IA e boa parte das pessoas que estão junto comigo no dia a dia usam IA também. E outro dia eu fiz um negócio na IA lá, tô ouvindo, tá? E eu chamei a galera e falei, olha isso aqui que eu fiz na IA. E todo mundo falou, nunca pensei em fazer isso. Então, ainda existe o seu lado de criatividade, que eu vou pegar isso aqui, e a IA tem um poder enorme de te ajudar a ser mais produtivo, de gerar conteúdo, de gerar informação. Agora, a ideia do que você vai fazer com ela, aquela criatividade de usar aquilo para resolver determinado problema, para melhorar a sua vida, para aumentar a sua produtividade, ela vem de você. Se você não souber aonde usar, o que usar e como ter a criatividade, esquece. Mas que falta... Mas aí a gente fala do Brasil, contexto brasileiro, tá? De modo geral, as pessoas não têm uma educação de tecnologia. Elas não têm. Certo? E aí você entra com uma... E eu falo isso, assim, isso é muito perigoso. Então, as pessoas, elas não têm entendimento de tecnologia e você tem a IA que vem para facilitar, né? Se usado com prudência e tudo mais. Você pega pessoas que não sabem usar e dá na mão delas isso...
o aspecto até humano é perigoso, porque se a gente está criando hábitos nas pessoas de não raciocinarem. Então, é ótimo quando a pessoa sabe usar, para que usar e ter uma eficiência de tempo, porque tempo é uma variável do game muito importante, né? Então, por isso que até que a gente tem dentro da empresa um pilar que é high velocity, a gente tem que ser rápido. Mas não adianta ser rápido e entregar garbage. Qualquer coisa. Então, eu acho que tem essa coisa pra gente levar em consideração também. Maturação do Brasil para tecnologia. Se a gente olhar a evolução de tecnologia, a tecnologia ela vem para otimizar a nossa vida, né? Então, você vê, cara, você pegar um super app hoje, você tem tudo dentro de um aplicativo onde antes você tinha que ligar, você tinha todo um processo manual que hoje a tecnologia te ajudou, mas ela não vai de maneira alguma substituir sentimentos, substituir interações, substituir relacionamentos. Então, o que eu penso? Usar a tecnologia para otimizar, melhorar a capacidade de entrega e, fica com o que o ser humano é bom, né? Que é relacionamento. E, obviamente, né, você não pode delegar sua inteligência para uma IA. Eu acho que a educação no Brasil ainda tem muito para evoluir, para a gente poder chegar, né? Eu tava até pensando aqui agora, por IA nas escolas, né? Para a galera aprender. Hoje em dia, se for pegar... Eu tenho 3 filhos, né? E às vezes eu vou ajudar eles na lição de casa lá. E esses dias eles estavam na lição de casa, tinha um monte de exercício complexo de matemática, que já começa que a gente nunca vai usar na maioria das vezes. Primeira coisa que eu fiz, peguei a calculadora. Aí ele falou, pai, não pode usar calculadora na escola. Eu aceito o café. Eu já pensei assim, se eu não posso usar calculadora na escola, imagine IA. Você imagina que você sai da escola sem poder usar a maioria das ferramentas que você vai usar no seu dia a dia de verdade. Você não pode usar uma calculadora no ensino médio, que você já deveria saber fazer conta. Até entendo ensino fundamental, porque tem que ensinar. Mas depois ali é produtividade. Você tem que ensinar o adolescente a ser produtivo, as ferramentas do mercado. Se ele não pode usar a calculadora, imagina a maioria das escolas Excel, então nem se fala. Aí você entra no seu dia 1 e não sabe o que é Excel. Você sabe como que eu fiz quando eu passei na entrevista da IBM? Foi assim que a Microlins lá atrás corria. É isso. Sabe como eu passei numa entrevista da IBM? Desenvolvendo um sistema escrevendo. Me deram um maço de folha de sulfite e pediram para eu criar um sistema. Eu fiz injeção de dependência, eu fiz, cara, assim, várias coisas. Escrevi código num papel, passei numa entrevista. Então, olha aí. As pessoas, elas precisam saber o que estão fazendo, né? Então, eu acho que eu concordo com a Ana. Tem muita gente delegando a inteligência, tudo para a inteligência artificial. Você vê os próprios e-mails. As pessoas sequer olham o e-mail, né? A gente estava falando isso esses dias. Falei, poxa, obviamente, essa cara de IA, cara, não tem como. Né? E aí é verdade, a gente deu até um feedback, olha, já é difícil a pessoa ler um e-mail, já é difícil ler ele muito grande, e se ele já tá com uma cara de chat GPTnês, já era, cara. Eu acho que o mundo se adapta e as empresas depois no Brasil se adaptam numa velocidade menor, mas a educação, ela para e ela se adapta, assim, muito, muito devagar, e com isso a gente vai formando cada vez pessoas menos prontas para tudo isso que a gente está mudando. E aí, quando a pessoa é menos pronta e você dá a ferramenta na mão dela, é igual a pessoa nunca dirigir. Peguei minha carta agora, dá uma Ferrari na sua mão. Exato. Vai dar problema, você tem que ir devagarzinho, né? E acho que a gente precisa também evoluir nisso. Mas principalmente, como liderança, como que a gente faz para ajudar as pessoas a se desenvolverem? Não dá pra gente resolver o Brasil, mas dá pra gente resolver as empresas que a gente tá, né? Isso. E outra, e até entender quais são as dificuldades do nosso negócio e quais são as IAs que de fato as pessoas precisam saber. Porque existe uma coisa assim, a gente tem que saber devorar, porque a gente trabalha com tecnologia, a gente tem que saber tudo de todas. Cara, não. Não. Existem as que você vai usar, pra que você vai usar, por que ela é boa no mercado, por que ela faz sentido para a empresa, porque aí tem outras coisas envolvidas, e aí eu não tô falando da coisa baixa, que é o custo de licença, 0, de fato, a maturidade daquela tecnologia, dessa IA, dessa plataforma, seja o que for, condiz com o time que vai executar isso, condiz com o objetivo da empresa, ela é a melhor para você chegar lá naquele resultado. Então, assim, eu vejo todo mundo colocando tudo para dentro, vira uma sopa louca ali, um Frankenstein, uma coxa de retalhos,
E tem um outro BO, né? Porque aí você tá falando de histórico e dado sensível da empresa. Mulher na área de tecnologia, o que você... Agora quero ver. Agora ficou mais difícil ainda. Não, peraí, já respondo a sua. Eu quero entrar na área de tecnologia, eu sou mulher, e eu vejo que tem muito isso. Pô, eu quero ser programadora. Dificilmente você vai ver uma programadora hoje, porque existe um crivo, a maioria de quem seleciona são homens, né? E aí, querendo ou não, você tem ali um machismo de, poxa... Eu acho que já vem desde a formação, Exato. né? Você pega as faculdades de tecnologia hoje, as salas já são 75, 25. E hoje geral. sobra pouco depois, no final. Porque já tem aquela coisa assim de... Talvez é uma área que ainda a mulher não saiba que ela pode desejar. Exato. Então, a gente passou por isso em outras áreas da indústria, né? Então, por exemplo, mulher caminhoneira, mulher que é pedreira, mulher em cargo de liderança como CEO. Então, você vê, tipo, até casos da própria IBM, da General Motors, que tem lá uma que é uma excelente CMO, inclusive, maravilhosa, que a mulher é braba, a Barra. E eu acho que elas não entendem, eu percebo que elas não entendem que elas podem desejar essa área. Somado a isso é o contexto brasileiro. Sim. Porque a gente não tem educação de tecnologia. A pessoa nem se fala desenvolvedor, front-end, desenvolvedor back-end. A pessoa, o que é isso? Que lado Mas vem, lá fora cara? também é assim, essa Então- parte de tecnologia para mulher. E você lembra, eu acho que o Douglas te falou isso no primeiro papo que você teve com o Douglão. E você olhando para isso, mulher pode entrar numa área de tecnologia? Pode, a mulher ela pode. Desenvolvedora. Foi aquilo que eu falei, ela tem que sair da jaula. E hoje a gente tem, a um toque, a um clique de distância, você tem o conhecimento. Então, se é isso algo que te toca, você pode desejar isso. Porque é natural que elas pensem, eu não posso desejar isso porque é uma área masculina. Não, você pode desejar. O que você vai precisar é ter uma competência técnica e estratégica. Então, se você deseja isso, você pode, como? Comece a estudar. A formação. E não estude o trivial, o básico. Estude para se diferenciar dos caras. E líder bom entende que é importante ter essa complementariedade de gênero. E não porque aí a gente tá falando de a mulher é mais acolhedora, deixa as coisas mais suaves no time. É zero por isso. Esqueçam isso, né? Porque eu não gosto de levantar essas bandeiras, mas é pelo detalhe. O homem pensa muito direcional, mulher pensa muito no detalhe. Então, quando você consegue ter a direção unida a detalhe, cara, por isso que a gente é um complemento. O Deus é muito bom nisso. A diversidade é muito boa para os times. Então, você consegue ter gente que vai ter a parte do que é mais um, entre aspas, preciosismo, mas não é. Mas é que tá preocupada ali no detalhe. E a direção que normalmente é uma skill já do próprio homem, né? Então, tem que acreditar, tem que sair da jaula, tem que ir pra cima, tem que estudar. E, assim, o que vai te gabaritar em qualquer área, a gente tá falando de desenvolvimento, mas podia ser qualquer outra coisa. É ter competência técnica e estratégica, né? E o poder, e aquilo que nós falamos antes, de poder de execução, né? E ir atrás de pessoas que são do segmento. Tem rodas de mulheres de tecnologia, aliás, no LinkedIn. Então, tem muita mulher que tá mentorando outras mulheres nessa área. Mulheres que já fizeram, cara, galera ali de Matusalém, de quando era tudo mato. Mulher que era desenvolvedora, que agora chegou a cargo de CTO. Então, e são super abertas para falar, para discutir, né? Então, tem que ter interesse e ação. Eu até conheço, para indicar para as mulheres que estão escutando, tem uma comunidade até de uma amiga minha, chama Defentech, que é uma comunidade para mulheres, elas se relacionam ali, tem muita oportunidade que rola, tem muita palestra, muita coisa legal para gerar um networking também com outras mulheres na área. E também tem um livro chamado Mulheres na Tecnologia, para as mulheres que quiserem também conhecer um pouco mais daquela, se eu não me engano, jornada colaborativa. Tem um grupo que é CIO para mulheres também. Tem a MMCIO, conheço também, conheço até o pessoal de lá, é super legal. Então, acho que vale a pena. Tem bastante, assim, mulheres fenomenais. A própria Ana Terra, assim, é uma mulher incrível, né, da DASA. E assim, eu conheço, assim, excelentes desenvolvedoras, excelentes lideranças mulheres na área de tecnologia. Acho que a questão do gênero tem pouca importância no impacto que você pode gerar dentro da organização. Então, acho que é o que você falou, tem que acreditar e tem que ir pra cima.
E os homens, de alguma forma, porque a gente tá falando da mulher, né? Mas a mulher tem que ficar rompendo barreiras, mas seria muito interessante as empresas proporcionarem, de alguma forma, uma educação para os homens. Porque eles não sabem, eles repetem padrões que vieram desde, sei lá, desde da família deles lá em 1800, eles repetem padrões e eles não têm ciência ou sequer noção de que certos comportamentos são errados e são equivocados. Então, o correto seria ter uma educação masculina, sim, dentro das empresas. E isso não é pauta de socialista, comunista, zero. Não sou feminista, deixando isso muito claro aqui. Eu acredito que o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. Isso, claro. E tem coisas que um é insubstituível ao outro. Mas, falando sobre a educação masculina, é de extrema importância. Porque o homem, como a gente estava dizendo, repete padrões que estabelecem um comportamento machista e que, sem eles saberem, ofendem as mulheres. E você vê poucos homens que vão buscar saber sobre isso. Quando começaram a falar sobre feminismo no Brasil, teve uma única pauta que eu falei assim, poxa, isso aqui sim, porque né, elas perderam ali no meio da causa. Mas o ser humano, ele tem, para ele ser estabelecido digno, e não a gente está falando da parte de lei, de constituição e tudo mais, mas das relações, precisa ser ouvido, precisa falar, não ser interrompido. Então, ser levado em consideração. Quantas vezes, Bruno e Cadu, eu não falei algo, falei X. Aí um homem me escutou, mas depois ele falou, acho que a gente tem que fazer X. Aí os outros homens fizeram... E ele que ganhou o crédito. Eu tô na mesa, eu falei X agora, eu acabei de falar. E você tem que falar, eu acabei de falar, ele é que chato ter que chegar nessa situação. Então, existe aí uma importância, e aí fica o convite pros homens. Saberem quais são esses padrões, terem curiosidade de saber, porque eles repetem isso nas casas deles, com as mulheres deles, repetem isso com as filhas, repetem isso dentro do ambiente corporativo, com uma garçonete na rua, e não conseguem perceber que isso, e aí é fora gênero, é o respeito humano. Então, fica o recado, embora a gente esteja, o propósito aqui é a gente falar de mulher na liderança, mês das mulheres, fica esse convite também para a educação masculina no meio corporativo. Boa. Vou fazer de novo a pergunta para você, então. Se você tiver que deixar uma mensagem aqui nesse Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres que estão escutando a gente, que mensagem seria essa? Nossa, meu Deus. Essa aí é... Essa é braba. Eu acho que... Tá, vamos lá. Para todas as mulheres, e não somente para as mulheres, né? Eu vim de um lugar, a gente tem que se permitir sonhar. E talvez eu me emocione. Mas a gente tem que se permitir sonhar. Porque do lugar que eu vim, eu tinha todas as coisas, eu tinha assim, todos os fatos e tudo no meu ambiente, eu poderia ser outra pessoa, né? Eu poderia estar num lugar marginalizado, eu poderia estar usando drogas, ser mãe de 10 filhos, sem nenhum estudo, né? E aí fica até o agradecimento aqui para minha mãe, que foi meu exemplo maior na vida, porque até uma curiosidade, eu perdi meu pai com 5 anos e eu vi ele falecendo. Né? Ele levou um tiro num assalto e eu estava com ele num dia que ele me levou para passear. Então, por muito tempo, eu fiquei carregando isso, né? E até lembrei, o Alex falou, né? Que ele morou ali no Grajaú. E eu vim do Jardim Lucélia, é mais longe de onde eu vim. E graças à minha mãe, que me ensinou ali, e 2 coisas que são extremamente importantes, eu deixo para todas as mulheres, educação e ordem. Então, e acresço, né, além da educação e da ordem, sonhem, né, porque nós somos todos filhos do dono do mundo, que é Deus. Então, não existe sonho que não seja, que Deus não vai nos permitir realizar se a gente fizer a nossa parte, porque Ele exige que a gente dê um passo para Ele poder vir com tudo, né. Então, estudem, se permitam sonhar, estudem, e coloquem ordem para essas coisas acontecerem. E a minha mãe, ela fazia com que eu estudasse, né? Ralasse, você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. Mas aí dela chegar em casa e o arroz não tá feito e a casa arrumada. Então, e isso eu levo para tudo na minha vida. Ordem. Então, as coisas têm organização para acontecer tudo.
é necessário que tenha uma ordem. Então, o recado que eu deixo para todas é: invistam na sua educação. Não vai ser fácil, mas invistam na sua educação. E hoje tá, como eu disse, muito mais fácil. Você consegue, né, consegue... Antes eu tinha que ir numa biblioteca pedir livro emprestado. Hoje você coloca aqui, ó, e você tem tudo na palma da sua mão. Então, não existe mais barreira, né, limite geográfico para a educação. Então, isso é maravilhoso. E acreditem nos seus sonhos, assim. E não duvidem de si mesmas. Deem as caras e Deus entrega o restante. Eu falo por mim, de onde eu vim, onde eu cheguei, né? Então, e através do estudo eu consegui bolsas para poder estudar. Não paguei uma parte da faculdade, não paguei uma parte também da minha pós, graças ao estudo. Então, as pessoas, elas hoje, antes elas supervalorizavam, né? E hoje, aliás, superestimavam e hoje subvalorizam. Então, o que eu deixo mesmo é: invistam na sua educação e bola pra frente, porque é possível. E aí, é claro, a gente vai ter que ser resiliente, vai ter que fazer um pouco a mais do que os garotos, do que os homens, porque no final do dia a gente tá num sistema que foi construído por homens e a gente só lá em 1908. Gente, a gente tá em 2026. É muito pouco tempo, né? Então, se você comparar, a gente tem 100, 200 anos aí de diferença, de 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 anos de comportamentos sendo replicados. Então, vai ser mais difícil pra gente, mas coragem. Vocês conseguem, né? Falam que a coragem e a força é só de homem e a mulher tem que ser linda e carinhosa. Todos nós podemos ser lindos, carinhosos, fortes e corajosos. Então, sejam fortes e sejam corajosas. Você não vai perder a feminilidade por botar as caras na rua, não. É isso. Boa. Mensagem e trajetória super legal. Nosso papel, até como pai de menina, verdade. Colocar esse sonho e fortalecer e fazer elas acreditarem que elas podem ser quem quiser, né? Sem dúvida, né? A gente cria nossas filhas, eu crio minha filha para que ela voe cada vez mais alto, sem medo de sonhar. Nenhuma. É exatamente isso. Porque ela vai ouvir muito, e às vezes não é nem ouvir, vai perceber, porque é o contexto que ela está inserida, né? Que elas estão inseridas. Que determinadas coisas elas não podem. E tem muita mulher que se sente culpada, e eu vou falar por mim, de sonhar. Eu me sentia culpada de sonhar. Poxa, eu quero uma vida diferente. Não, mas eu tenho que trabalhar. Com 15 anos, aí ó, uma trajetória profissional. 15 anos foi meu primeiro... Mentira, 14 anos foi meu primeiro trabalho. Sabe o que eu vendia? Buffet por telefone. Hoje em dia você vai preso. Se eu colocar alguém pra trabalhar com 14 anos. Então, eu vendia... Pois é, e eu vendia buffet por telefone. E eu lembro que o meu primeiro salário eu guardava num envelope pra ajudar minha mãe a pagar a conta de telefone. E eu entregava pra ela. Então, essa autorresponsabilização também. Então, depois de 15 anos, eu fui trabalhar numa loja. Aqui isso é um negócio que eu acho que falta muito para a geração atual, que é essa noção de responsabilidade, de esforço, de correr atrás também. Aonde deveria ser maior, porque a responsabilidade hoje é de estudar. Você tem a responsabilidade de estudar, né? E a criança, ela precisa entender que ela vai ser útil. E você constrói isso na adolescência. O ser humano, ele nasceu para fazer obras. Para ser útil. Então, se você não ensina a correr atrás e o prazer da recompensa... Poxa, eu nunca esqueço, gente, 2 recompensas da minha vida que vieram atrás do trabalho. E eu não tô falando de grandes coisas, eu vou me emocionar. A primeira foi conseguir colocar no envelope e dar o dinheiro do telefone para minha mãe. Que eu falei, nossa, foi através de mim, ela já me deu tudo, eu tô conseguindo pagar uma conta de telefone. E a segunda, porque na época que eu tava estudando marketing e tal, eu via as pessoas, e eu trabalhava, estudava, e ainda fazia uns bicos por fora para conseguir fazer tudo. E eu vi uma mulher andando com uma bolsa, carregando a bolsa, com rodinha, uma mochila super tal. Eu olhei aquilo e ela num salto... E toda elegante, eu falei, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher, olha essa mulher, o jeito que ela anda é diferente, o jeito que ela sorri é diferente. E aquela bolsa.
E eu carregava meus livros aqui, uma mochila que tava toda furada. Eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. E assim, e trabalhei. Guardei lá o envelope pra minha mãe do telefone, mas eu comprei aquela mochila. Então, essas duas grandes conquistas pra mim, quando eu consegui colocar a mochila, coloquei meus livros lá dentro, aquilo me marcou de um jeito, porque eu falei assim, não era qualquer bolsa. Era uma que eu quis. Não é que era só a bolsa, era uma que eu quis, que eu consegui trabalhar e eu consegui guardar. Esforço é recompensador, né? Então, isso a gente tem que ensinar mesmo as nossas crianças e tudo mais, porque a gente, novamente, né, nascemos para ser útil e para ter utilidade, e a recompensa, ela vem, e é satisfatória a recompensa, né? Boa. Falando de recompensa, eu nunca fico tão puto quanto a minha primeira recompensa de trabalho, que foi um cheque para 30 dias. Ai. Aí é triste. Pô, Ana, muito bom, trajetória massa. Quem olha a casca não vê. Quem vê cara não vê imagina. coração. O pessoal só acha assim, nossa, uma patricinha, nasceu patricinha. Ah, meus filhos, não. Eu que não lutei muito, não fiquei noite sem dormir. Sabor patricinha. Só sabor. Sabor patricinha. Mas eu tive que trabalhar muito e até hoje eu enfrento muitos desafios, sendo mulher em um cargo de liderança, né? E principalmente em relação com stakeholders, assim. Então já teve caso, eu vou falar da minha atuação local. Do momento, né? Eu já tive que falar por causa, inclusive, aqui eu preciso que você me ajude, porque o cara tá passando da linha e tá perdendo, e ele não vai me ouvir falando, senão vai parecer que eu que tô dando piti como mulher. Caramba. Já não foi? Recentemente. Então ele falou, mas eu não posso. Eu falei, não, Cadu, mas assim, não, existe uma coisa que é, a mulher nem sempre vai conseguir falar por ela, isso é uma triste realidade, porque quando a gente fala, a gente é reclamona, mimizenta, aí vem todos os adjetivos que a galera quiser colocar aí, mas eles não entendem que precisamos do homem para falar certas coisas ainda. Então, pessoal, agora o jogo virou. Agora, Marília Gabriela, né? Então, Bruno e Cadu, vamos Gabrielos. Os Gabrielos, o jogo agora virou. Agora é nossa vez, Cadu. Porque eu entrevistei eles em outra oportunidade e até virou meio um atrito. Vocês devem ter visto na rede social dos dois que eles... E agora, né? Agora o jogo virou. Ai, Quero ver ela sair pela tangente com essas perguntas. Boa. Meu Deus. Vou começar aqui, então. Vamos lá. Pressão ou inspiração? Pressão. Respeito ou admiração? Caracas, admiração. Comunicação ou relacionamento? Comunicação. CAC baixo ou LTV alto? Caracas, LTV alto, porque daí depois, se tá alto, a gente consegue diminuir o custo de aquisição. Boa. Cargo ou coerência? Coerência. Boa. Legado ou presença? Legado. Bom, acho que ela foi bem, né? Tem mais uma. Tem mais uma aí? Tem mais uma. Posicionamento nichado ou mercado amplo? Cara, o posicionamento nichado tá sempre relacionado normalmente, a empresas de alto luxo. Então, pode ser que a margem seja maior. Então, posicionamento nichado, porque quem fala pra todo mundo não vai concorrer com quem fala pra todo mundo e tem o preço baixo. Então... Boa. Governança ou agilidade? Governança. Marketing bom resolve produto ruim? Não resolve. Porque se o produto... Você pode desenvolver a melhor campanha. Se na hora o produto vai pra rua, ele for ruim, ninguém te compra mais, já era. Você pode vender no primeiro momento, mas depois esquece fidelização. Segurança ou crescimento? Crescimento. Boa. Performance matou branding? Jamais. A performance é a mesma história. Você vai vender ali super... Vai conseguir vender rápido, mas se você não tiver uma marca bem posicionada, você não revende para essa pessoa. E aí você vai ficar refém de preço. Quem comprar... quem oferecer um preço menor, já era. Decidir rápido ou decidir certo? Decidir rápido. Vale exagerar na promessa para vender mais? Sempre vale, né? Sempre vale. Sempre vale. Você não vai... mas não é um exagero. Você vai colocar um atributo emocional dentro daquela venda, da venda para o mercado, né? Que vai fazer com que a pessoa
queira pagar mais por aquele determinada coisa. Aquele clássico caso da bolsa Chanel. Tem o logo Chanel, vale 500 mil reais. Mas uma outra bolsa que passou pelo mesmo processo, tem o mesmo produto, o mesmo 500 reais. Então, vale. Audiência qualificada ou números grandes? Audiência qualificada, você vai vender mais. Agora depende. Calma, depende. Pera, me pegou. Porque se você estiver falando de awareness, né, que é o intuito é fazer com que as pessoas saibam sobre algo, então, maior público. Agora, se você já tá numa trajetória do funil que é para venda, aí tem que ser audiência qualificada. Boa. Home office enfraquece cultura? Nossa, esse é bom. Sim ou não? Não enfraquece. Ó, o pessoal Enfraquece, que sim. trabalha em casa. Mentira. Enfraquece. O home office enfraquece cultura. Se você não tiver um time com alta maturação, uma equipe sênior, enfraquece. Aliás, vou reformular, tá? Respondendo essa aqui pergunta corretamente. Time sênior pra cima, não importa onde ele estiver, porque ele é sênior e tem óbvio que tiver uma soft skill bem desenvolvida. Agora, para time júnior, pessoa que acabou de entrar, cara, se você não tá perto, você não vai Então ter como ter enfraquece cultura. Enfraquece. Olha essa aqui é uma que me revolta no dia a dia. Conteúdo profundo ou conteúdo que viraliza? Depende do seu objetivo. Mas eu vou sempre falar do conteúdo profundo. Melhor você ter 5 pessoas que estão sempre ali querendo te ouvir do começo ao fim, do que você ter 10 que só te acham bonitinho nos primeiros segundos e você nunca conseguir fazer nada com elas. Boa. Cultura forte compensa a falta de talento? Não compensa. Porque tem coisas que ali tá ligada à job description da pessoa, né? Então, você pode ter a melhor cultura, incentivar ali a pessoa. Agora, é claro, se você tiver na cultura pilares que são motivadores da pessoa, né? Que, enfim, fazem a pessoa galgar novos desafios. Tentei sair pela tangente aqui. Falar o que o board quer ouvir ou falar o que precisa ser dito? Falar o que precisa ser dito. Sempre. Sempre, braba. É isso. Sem medo de Tem dizer mais? não. Fechou. Eu tenho a última. Mulheres precisam provar mais do que homens para ocupar o mesmo cargo? Precisam, porque é o que nós falamos, né? A gente já vem repetindo padrões e vem de um ecossistema, de um contexto que o homem ganha mais, o homem tem mais oportunidade quando a gente está falando de ambiente corporativo. Então, a mulher, ela precisa se destacar tanto em hard quanto soft skill para conseguir o mesmo cargo, mas não o mesmo salário, porque tem muita mulher ainda que ganha. Tem um dado dos Estados Unidos que para cada dólar que o homem ganha, a mulher ganha ocupando o mesmo cargo na mesma empresa 0,51 centes de dólar. Então, a mulher precisa quebrar outras barreiras que não só a da competência estratégica, né, e de execução. Poxa, muito bom, respondeu todas, né? Cara, acho que foi super bem nas respostas, mas quem vai avaliar é a internet. É isso. Aninha, muito obrigado. Obrigado pelo papo, também por contar um pouquinho da sua trajetória, a pessoa incrível que é. Obrigado pela participação, por conversa super legal. Acho que é um aprendizado enorme, não só para as mulheres, mas para os homens também. Acho que história super bonita, parabéns. Obrigada. E é isso, até a próxima, pessoal. Quer deixar um recado? Deixa um recado pro pessoal. Tá, deixa um recado sim. Agradeço primeiro Bruno e Cadu pela oportunidade de estar aqui, e que peso mesmo de responsabilidade ser a primeira que vai abrir essa nossa série de mulheres na tecnologia, né? Começa agora no nosso movimento de Mês das Mulheres, mas que, se tudo der certo, isso vai ser infindável e a gente vai conseguir ter constância para sempre trazer uma mulher aqui e mostrar que é possível, jovens, garotas e mulheres desse meu Brasil. É possível estar na tecnologia, é possível estar no caminhão, é possível ser pedreira, é possível ser bombeira, é possível ser médica, é possível ser advogada. Você pode o que você quiser. É isso. Boa. É isso, obrigado, Bruno, mais uma vez. Eu que agradeço, conversa super boa, sempre aprendendo com vocês. E é isso, pessoal, deixa o like, compartilha, comenta também, então ajuda a gente a divulgar mais esse nosso trabalho. E é isso, obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu.